justamente isso. Quando Deus entrou na sua vida, foi já no seu matrimônio, você veio bem muito cedo isso, como foi esse encontro seu com Deus? Porque eu olho para você, é como se eu olhasse um homem robusto, rústico, sistemático, mas que Deus foi lá e, ô Saulo, eu te pego, vai se tornar um Paulo. Como é que foi essa parada, irmão? Olha, eu tinha uns 14 anos, né, quando eu já ia desde criança para a igreja com a minha mãe e tal, mas com 14 anos eu conheci, né, meus amigos são os mesmos amigos desde essa época até hoje, não tenho quase nenhum novo. E assim, a gente começou a conviver e no início era aquela coisa, né, sempre que a gente vai para a igreja, para a comunidade, a gente acha que está indo por Jesus, mas nunca é porque o lugar é legal, é porque... E aí a gente acaba usando o nome de Jesus, enfim. E eu conheci esse amigo meu, que é meu melhor amigo, foi meu irmão, ele faleceu, infelizmente, há algum tempo. E eu, através dele, assim, ele tinha algo inato dele, assim, uma paixão por Jesus que eu não entendia. Assim, que era bem, sei lá, era muito diferente daquilo que eu tinha entendido até aquele momento. Assim, e ele era também muito parecido comigo nesse ponto. Ele meio que brigava com o sistema, vamos dizer assim, falando, isso que vocês estão falando de Jesus, vocês não estão falando por causa dele. E ele trazia conceitos que eram novos para mim. E é aquela coisa, a gente já falou sobre isso em uma reunião, né? O que é uma revelação em si, o que é uma revelação de Deus. Você vai interpretando verdades, e elas podem não significar muita coisa para você naquele momento, mas quando ele quer, ele ativa e vem, sempre, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu, de repente, entendi. Quando eu fui ler a Bíblia mesmo, com o propósito de conhecer Jesus, não de falar que eu sabia os versículos lá na célula, né? Quando eu entendi isso, eu fui procurar entender sobre Jesus, veio dessa forma. E aí, enfim, a gente discutia coisas, a gente era muito, muito, muito amigo, discutia coisas assim profundas de Jesus e a gente foi aprendendo. E eu entendo, né, que tudo é um processo. E ele veio a falecer e eu recentemente, né, eu tinha conhecido minha esposa há poucos anos, se não fosse ela, né, ia ser muito pior, mas enfim. E nesse processo eu fui aperfeiçoando o que eu entendo que é a verdade hoje, né, que é tendo ele como centro. E assim, sempre foi muito distante do que realmente é o conceito formal, né, dos templos, das denominações, das religiões em si, porque de certa forma, o que acontece? A maioria das pessoas utilizam Deus. Perfeito. Então você pode entender... Virou um grande negócio. Você pode entender que 90% grande negócio tem aqueles que aproveitam, né, intencionalmente da fé, mas tem aqueles que vão, e a maioria vai, né, à igreja, vai procurar Deus porque ele pode transformar a vida dessas pessoas. Então, assim, é o eu como centro, né? Eu estou indo porque ele pode. E as pessoas permanecem pela mesma maneira, pela mesma razão. Então, elas ficam tempos e tempos indo, querendo buscar palavras de consolo o tempo inteiro, mas nunca querem se sacrificar, nunca querem entregar coisas assim, ó, negar a si mesmo é algo que não faz sentido para a religião em si. Porque a religião parece que surgiu dessa necessidade de Deus. Mas não é a necessidade de Deus, é a necessidade do que Deus pode fornecer. Você pensa nas culturas antigas, né? Todos os deuses, as culturas politeístas, você vai entender que eles tinham um Deus para cada coisa, um para a colheita, um para aquilo, outro para aquilo outro, e faziam sacrifícios, né? Humanos, enfim, de animais, para ter paz, para conquistar aquilo que queriam. É mais ou menos o que é Deus hoje. Então, assim, eu conheci Jesus mesmo depois de muito tempo dentro desse sistema, encontrando, vendo coisas que, poxa, não condiz. Isso não está batendo. Não faz sentido. Não faz sentido. Está falando isso aqui de Jesus, mas está claro, está óbvio aqui que não é isso. Não é isso que ele está falando, não é isso que ele aprova. Assim, não é isso que não está colocando ele no centro, não tá glorificando ele. Essa foi a minha experiência. E assim, é como o que você falou, né? Quando você aprende, você não... Acho que o amor é uma escala de... Assim, é um processo de aperfeiçoamento em si. Você não ama. O amor não é uma coisa que você fala assim, poxa, agora eu amo. Não. O amor é um aperfeiçoamento. Você vai aperfeiçoando em negar a si mesmo e ter prazer
em agradar, fazer o bem, de certa forma. Quando a gente fala para Deus, a gente fala em agradar, mas o agradar para o ser humano né, tem coisas que agradam e não são boas. Mas, enfim, a gente olha para isso e se aperfeiçoa. Então, o casamento, eu falo muito isso para minha esposa, o casamento ele é uma escola de amar a Deus. Porque a palavra me ensina o seguinte, meu irmão, se a gente não ama o irmão a quem a gente vê, é impossível que a gente ame a Deus a quem a gente não vê. Então, o ciclo, né, é meio que um ciclo que a gente não sabe onde começa e termina, mas é impossível. Surgiu primeiro, né, talvez a intenção de amar a Deus, mas a gente não sabe. E aí é colocado para nós, eu falo, por que o casamento especificamente, né, a palavra ela faz essa comparação direta entre Cristo e a igreja e o casamento. Por que o casamento? Porque assim, a gente confunde realmente o que é amor. O conceito de amor para nós é uma coisa muito romântica e extremamente superficial. Sim. Assim, é me sentir bem com quem me agrada. Conveniência, né? Exatamente, é me sentir bem com quem me agrada. Isso talvez seja o conceito mais amplo de amor que as pessoas têm hoje. Mas quando a gente vai entender de fato, por isso que as pessoas quebram os laços, casamento a gente convive o tempo inteiro. É fácil eu estar aqui com vocês, você vai ser agradável comigo a maior parte do tempo, eu vou ser agradável com você. Você não conhece o meu lado ruim. Você não conhece os meus piores momentos, você não conhece o pior da minha personalidade, e a gente finge e tem essa sensação que isso é amor. Como a gente não vê isso dentro de casa, porque lá eu vejo o pior, né, da minha esposa, e mais do que filhos, que os filhos estão em casa. Mas ninguém conhece o seu lado pior do que sua esposa. Nossa, e ninguém conhece o lado pior dela como você. Perfeito. Na intimidade, né? Óbvio, isso na maioria das vezes, mas essa intimidade ninguém tem. Perfeito. Então, agora você aprender a se doar com um pacote todo na mão, assim, poxa, essas coisas que me agradam, você vai aprendendo que amor não é aquilo que você estava pensando antes. Muito doido. E assim, e amor também não é a ideia, as pessoas ficam frustradas porque elas querem sentir alguma coisa. Tipo assim, eu quero sentir vontade de fazer isso, eu quero sentir desejo. Ou não quero sentir raiva, ou não quero sentir mágoa. Não existe isso. Realmente, você vai sentir mágoa. Nessas horas, óbvio, você está sendo dominado pelos seus sentimentos, mas o amor é um princípio, ele está por trás disso. Ou seja, o seu sentimento de alegria ou de tristeza vai passar. É fato. Né? Eu tenho comigo, não sei se você quer falar, meu amor, mas as pessoas têm buscado muito nas relações mais prazer do que amor. E aí a gente sabe que o prazer vai durar pouco. Entende por que a palavra compara Cristo e a igreja com o casamento? Sim. Porque é a mesma razão pela qual nós buscamos em todos os nossos relacionamentos. A gente busca exatamente isso. E a gente busca exatamente isso em Deus. Como Deus não tem falhas, aí aos nossos, né, vou colocar assim, ao nosso entendimento superficial do que é Deus. Porque a gente acha que Deus, que o conceito de bom, Deus é bom. Aí o conceito de bom é sempre fazer coisas boas. Não é bem assim. A palavra diz que ele causa paz e ele causa desgraça. Exatamente. Ele mata e fogo devorador também. Acabou. Então, eu consigo entender que isso é amor mesmo sem sentir que isso é amor? É essa a ideia. O conceito, assim, a gente vai passando por esses conceitos e aí a gente vai aprendendo. Poxa, no casamento você está lá o tempo inteiro, enfim, entendendo, passando por, às vezes, dependendo da situação, mais tristezas, mais angústias do que alegria. Mais raiva, né, do que momentos felizes, porque acaba que chega do trabalho, você está estressado, já chega uma carga ou outra, uma semana difícil, e acaba tendo mais contato áspero do que realmente carinhoso. E isso não significa nada, isso são fases. Okay? É isso mesmo. A gente busca melhorar, óbvio, mas são fases, isso não mancha a ideia de amor. Aí você vai entendendo, se você aprende a amar essa pessoa, que aí sim é amar o próximo, esse é o próximo, mais próximo que você, que ela não existe. É verdade. Você aprende a amar isso e ela aprende a amar você, aí você aprende a amar a Deus. Mas o seu intuito inicial era amar ao Pai. Agora eu quero saber como é. Aí Deus te dá a escola. É assim que você vai aprender a amar. É isso mesmo. E aí a gente vai aperfeiçoando nisso. Forte isso.